Neste vídeo vamos falar sobre as vitórias do Cruzeiro e do Flamengo, além também do empate do Vasco contra a equipe do Bahia e bônus, né, a derrota do Santos para a equipe do Atlético Paranaense. O que aconteceu de melhor na rodada de ontem do Campeonato Brasileiro, tá? Dá o teu like aqui no vídeo, inscreva-se aqui no Ians FC, ative o sininho das notificações, comente, dê a sua opinião também, compartilhe o vídeo com seus amigos e, claro, me siga aqui nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Boa segunda-feira, uma boa semana para você, que seja uma semana muito produtiva, uma semana de muito trabalho, de muita intensidade, de muito esforço para você e para todos nós. Você curtiu aí ontem o Dia dos Pais? Você curtiu aí, você papai, você curtiu aí com o seu filhão, você aí que é filho, você curtiu com o seu pai? Eu curti. Eu vivi um pouquinho ali, almocei, né? Foi um domingo maneiro, aquela dia para homenagear, para matar a saudade também do seu coroa. Você que tá longe aí, mas sente saudade, fala com ele. E é isso. Ontem o Cruzeiro bateu a equipe do Mirassol por 3-1, jogo no Mineirão, jogo que aconteceu às 11 horas da manhã, né? Horário bem maneiro, horário bem família, né? Para falar a verdade, um dos melhores horários, sem dúvidas, para a gente assistir um jogo de futebol, para jogar, para ter ali que é a dúvida, né? Por conta, né, de questões climáticas, o sol mais forte e os jogadores não devem gostar nada. Mas enfim, o Cruzeiro bateu o Mirassol por 3-1. O time do Arthur Jorge é, foi um time misto, né? Foi um time misto, né? Mesmo assim, conseguiu vencer a equipe do Mirassol. Foi um jogo bem razoável para bom. Nada espetacular, mas também nada ruim, nada assim, sabe, tão preocupante. O que eu vi do Cruzeiro foi um time que lançava muito bolas longas, abusava muito dos lançamentos ali para os pontas, né? O Kaique Kenji pelo lado esquerdo, o Dixon Arroio pelo lado direito, que por mais que é verdade, sejam ali jogadores até mais velozes e tal, seria o ideal, né, para o time abusar de fato ali de bolas mais longas, lançar os pontas. Ainda assim, era uma coisa que não estava dando muito certo. O time do Cruzeiro errava bastante desses lançamentos, mas ainda assim conseguiu abrir o caminho com o João Marcelo zagueiro. João Marcelo que estava quase um ano parado, né, por conta de uma lesão gravíssima. O Fagner fez a cobrança do lateral, lançou lá na área, o João Marcelo deu um desvio para mandar para o fundo da rede. Gol muito comemorado, João Marcelo bastante abraçado, bastante, né, emocionado. Os companheiros foram lá, deram todo aquele apoio, todo aquele carinho para ele. Gol merecido, 1-0 no placar. O, o Mirassol tentou reagir, já estava começando a ficar em cima ali no jogo também, né? Desde o início estava tentando ali abusar de contra-ataques, pegar a defesa do Cruzeiro de forma desprevenida. E o Cruzeiro, quando não tinha a posse de bola, o Mirassol ficava tocando a bola no campo de defesa, o time cruzeirense ia pressionar, ia botando linha alta para tentar roubar a bola e, quem sabe, marcar o gol. E o Mirassol teve um pênalti ali ainda no primeiro tempo. Cabeceio, né, primeiro, uma grande defesa do Otávio, aí a bola sobra, o Reinaldo acaba finalizando, a bola bate primeiro na coxa do jogador do Cruzeiro, depois bate no braço. Pênalti, um pênalti bem discutível. O Lucas, eu tenho que elogiar aqui o árbitro, o Lucas Casagrande, porque mesmo a arbitragem do Brasil ainda sendo uma porcaria completa, um completo de um lixo, eu vi que ele não teve medo, ele teve pulso firme, marcou o pênalti ali dentro do campo, mesmo com o VAR recomendando a revisão, ele foi lá, e mesmo assim ele marcou o pênalti. Ele teve pulso firme, manteve a decisão, e o Reinaldo, obviamente, não desperdiçou sua cobrança. Mesmo com o goleiro do Cruzeiro acertando o canto, quase chegando na bola, o Reinaldo bateu forte e mandou no fundo da rede, empate em 1-1. Aí o Mirassol começava a crescer no jogo, o Cruzeiro não conseguia mais encaixar nada no primeiro tempo, e aí a gente vai para o intervalo com 1-1. Aí o Cruzeiro, o Arthur Jorge se mexe, lança os reforços, Wesley entrou em campo. O Zé Lucas, gente, o Zé Lucas, volante, que era do Sport, baita volante, uma baita joia, que o time da Ilha do Retiro tinha em suas mãos.
Cruzeiro queria ele, o Flamengo também queria ele, o Flamengo queria ele para o time sub-20. E no Cruzeiro ele já estreou, já no time titular. Olha a diferença de tratamento. E entrou bem. E entrou bem o Zé Lucas, bastante seguro, solidez defensiva, solidez ofensiva. E aí o Cruzeiro voltou a se encaixar ali no segundo tempo, voltou a se encontrar. Caio Jorge entrou ali no lugar do Bruno Rodrigues e marcou o 2-1. Lançamento bonito do Fagner nas costas da marcação. Caio Jorge deu o balãozinho, finalizou, ela quicou. Antes dela morrer no fundo da rede, ela quicou no gramado antes dela morrer no fundo da rede, enganando o goleiro da equipe do Mirassol. Um belo gol do Caio Jorge. Caio Jorge que mesmo fazendo uma temporada um pouquinho abaixo em relação ao que foi no ano passado, foi uma temporada espetacular, ainda assim é um fazedor de gols. E o Cruzeiro fechou a conta. Wesley, ex-jogador do Corinthians, ex-jogador do Al Nassr, passou de 2 marcadores e já dentro da área finalizou rasteirinho de perna direita, mandando pro fundo da rede do cantinho. Primeiro jogo do Wesley, primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, um jogador de muita velocidade, um jogador de muita habilidade. E, cara, eu acho que se ele for entrar em campo na quarta-feira, o Flamengo vai ter que botar atenção máxima, atenção redobrada nas pontas ali do time do Cruzeiro. O Wesley é um grande jogador, jogador de muita velocidade. Se a defesa tiver ali uma desatenção, como a defesa do Mirassol teve, é para sair de baixo, porque o Wesley, ele é letal. O Cruzeiro, mesmo ali não tendo feito um jogo espetacular, venceu bem a equipe do Mirassol por 3-1. Foi efetivo mais no segundo tempo. Então, assim, eu acho que a partida ali de quarta-feira, para a partida de quarta-feira entre Cruzeiro e Flamengo na Libertadores, é um jogo que é em pé de igualdade para as duas equipes. São 2 times que oscilam bastante, isso é verdade. O Flamengo teve 2 empates antes de bater o Vitória ontem. Mas o Cruzeiro também tem essa questão de oscilar bastante. Então, são 2 equipes que de fato entram ali num momento parecido, em pé de igualdade. Só que tem a diferença. O Cruzeiro abriu os cofres, contratou uma galera. Para você ter uma ideia do que esses caras estavam querendo, é que na ponta direita eles contrataram o Gabriel Peck. Para a ponta direita eles contrataram o Gabriel Peck. No primeiro jogo, contra o Internacional, ele leva uma entrada muito dura, uma entrada criminosa do Vitor Gabriel. Ele acaba se lesionando, rompe ligamento, tá fora da temporada, e aí o Cruzeiro já contratou reposição para reposição. Então, assim, enquanto você tem essa mentalidade no Cruzeiro, o Flamengo, que é um time bilionário, que é um time que tem muito mais condições de fazer grandes contratações, tentou o Luiz Henrique, tentou o Almada e ficou chupando o dedo. O BAP e o Boto, eles têm boca para arrotar um monte de coisa, um monte de mentira nas coletivas, mas para contratar, eles não contratam, eles não mostram o papel bordado para as outras equipes. É uma falta de respeito com o torcedor. Daqui a pouco a gente fala do Flamengo, porque a gente agora vai falar de Bahia e Vasco. Empate em 0-0 ontem lá na Arena Fonte Nova, lá em Salvador. Que jogo fedorento, gente. Isso é um dos exemplos de como esse Brasileirão 2026 está sendo o pior desde 2017 em questão de nível técnico. Que jogo ruim, cara. Que jogo ruim, gente. Na moral. O pessoal ontem lá na Globo elegeu o Thiago Mendes, né, como o melhor jogador em campo. Não teve melhor em campo, não. Quem deveria ser o craque do jogo era a gente que estava lá gastando 2 horas do tempo assistindo aquela pocilga daquele jogo. Bahia teve 2 gols anulados, o Vasco também teve 2 gols anulados, né? E foi o jogo, né, com erros das 2 equipes. O segundo tempo, a reta final do segundo tempo principalmente, foi insuportável em questão de erro de passe, tanto do time Cruz Maltino como também do time do Esquadrão. O Vasco ia para o contra-ataque, tentava encaixar e errava o último passe. Aí o Bahia recuperava a posse e dava de graça para o Vasco. Aí o Vasco tentava ir para o contra-ataque, erra o passe, bola para o Bahia. Bahia tentava encaixar o contra-ataque, erra o contra-ataque, bola para o Vasco. Aí o Vasco ficava com a posse, tentava lançar ali um contra-ataque e no último passe de novo erro. Aí o Bahia erra na saída de jogo. E ficava nesse ciclo infinito.
nesse ciclo insuportável. Porque, mano, cheio de erros dos dois lados. Erro de posicionamento também nos lances dos gols anulados. E bem anulados, diga-se de passagem. O impedimento semiautomático flagrou todos eles e não dá para discutir com a tecnologia. Teve um lance, né? Não sei se foi no gol do Bahia, né, no segundo gol anulado do Bahia, ou se foi no segundo gol anulado do Vasco. Foi no segundo gol anulado do Vasco, né? Do David, ali na parte final do jogo, em que dava para ver o impedimento a olho nu. Dava para ver que ele estava ali com o corpo projetado à frente do último defensor do Bahia, a olho nu. E mesmo assim, o impedimento semiautomático demorou para dar o veredito final. Mesmo assim, demorou. Sendo que dava para ver o lance a olho nu. Foi um show de erros dos dois lados. E só demonstram porque o Bahia e o Vasco estão mal nessa situação aí de agora do Campeonato Brasileiro. Mesmo assim, o Bahia ainda está no G6. Ainda está brigando por vaga na Libertadores. O Vasco está nas quartas finais da Copa do Brasil. Está nas oitavas da Sul-Americana. Com totais condições de passar na Sul-Americana, viu? Mas, né? São duas equipes que não demonstram nada no Campeonato Brasileiro. E a batata do Rogério Ceni tá assando há meses já no Bahia. Mas parece que o pessoal lá da SAF, lá do Grupo City, tá deixando sangrar a situação. Tá deixando sangrar. Tá esperando cair mais ainda, despencar de vez na tabela do Campeonato Brasileiro para fazer alguma coisa. E o Vasco um marasmo também ontem. Nem parecia aquele Vasco do jogo contra o Fluminense na quarta-feira da Copa do Brasil. O Pedro Emanuel, na quarta-feira, ele havia montado um esquema que neutralizou o Fluminense. Ele neutralizou o time do Fluminense botando 3 volantes, um time mais físico para puxar contra-ataque e tal. Aí ontem eu não sei se ele quis repetir a dose, mas não era um momento propício. Não era um momento propício. Porque o Bahia era um time que sabia, né, armar contra-ataque, tem jogadores velozes como o Ademir. Mas foi um jogo bem fraquíssimo mesmo, em todos os aspectos ontem lá na Fonte Nova. E o Flamengo bateu ontem a equipe do Vitória por 2-0. Mengão finalmente voltando a vencer no Campeonato Brasileiro depois de 2 empates seguidos contra o São Paulo e contra a equipe do Internacional, ambos em 1-1. O Flamengo jogou bem, teve mais a posse de bola, teve maior controle da partida no geral, teve mais chances, mais oportunidades. E já demonstrava isso desde 18 segundos do primeiro tempo. Desde os 18 segundos. Quando o Ayrton Lucas cruza a bola para o Carrascal, por mais que o Carrascal, é verdade, tenha cabeceado muito mal, cabeceou ali no centro do gol do Lucas Arcanjo, para o goleiro do Vitória ter feito ali a defesa. Mas assim, o time do Flamengo ia para cima, achava espaço e tinha uma variação, o que não aconteceu nos outros 2 jogos. Finalmente testaram ali uma variação de jogadas. Jogava ali na lateral esquerda, jogava na direita, mas também jogava ali no centro, jogava ali no meio. E foi no meio que saiu o primeiro gol, que foi do Pulgar. E foi um golaço, um senhor golaço. O Eric Pulgar repetiu a dose ali do jogo do primeiro turno, né? Lá no Barradão. Só que ontem foi de mais longe ainda. Ele mandou um petardo ali de fora da área. E o Lucas Arcanjo não conseguiu defender, não conseguiu espalmar um golaço do volante chileno do Flamengo, 1-0 no placar. Aí mesmo assim o Flamengo foi para cima, insistiu. Léo Pereira quase também marcou um golaço. Ele matou na coxa, mandou um foguete de canhota e aí o Lucas Arcanjo com a mão trocada fez uma defesa espetacular. Tinha endereço. Era para ir no ângulo. Mas o Lucas Arcanjo, que é um goleiraço, diga-se de passagem, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro na atualidade, fez uma defesaça. Só que aí, né, você tinha ali o problema. O Flamengo estava ali com 1-0, estava com a maior porcentagem de posse de bola, estava ali com mais oportunidades de finalizar, mas faltava efetividade.
errava bastante ali o último passe, ali no último terço. Pedro tentava ali de calcanhar, Cascal errava ali um pouquinho, Lino também, Arrascaeta. E aí fomos pro intervalo por 1-0. O torcedor do Flamengo aplaudindo, né? Gostou do primeiro tempo, porque foi uma etapa inicial dominante para a equipe do Mengão. No segundo tempo ali, o Flamengo deu botou ali o pé no desacelerador, tirou o pé do acelerador, e aí o Vitória começou a tentar armar uns contra-ataques, mas não encaixava. O Flamengo, mesmo assim, ainda manteve ali o maior tempo de posse de bola da partida, e só com as mexidas voltou ali para os trilhos. E o gol saiu ali no final com o Bruno Henrique. Paquetá girou ali para cima de 2 marcadores, ele ali acabou perdendo a posse, mas sobrou com o Everton Araújo. O Everton Araújo achou a bola para o Carrascal deu para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, entre ali a marcação, finalizou de canhota, mandou para o fundo da rede, 2-0. Para mim, resultado justo do Flamengo. Esperava mais, é verdade, né? De questão de efetividade, de você ter mais as chances, mais a posse de bola e você criar mais oportunidades. É um jogo promissor, sim. É um jogo promissor para quarta-feira, né? O Flamengo chega ali com a moral em cima e, cara, é por isso que Cruzeiro e Flamengo estão em pés de igualdade, né? Para Libertadores. Por conta disso. Porque o Cruzeiro também pecou bastante na eficiência. Deixou ali um pouquinho o Mirassol atacar. O Flamengo, é verdade, por mais que tenha desacelerado um pouquinho ali durante o segundo tempo, não deixou o Vitória atacar. No primeiro tempo, o Flamengo encurralou o time do Leão da Barra. Você tinha ali o time baiano todo encurralado na defesa. Todo mundo ali na defesa, esperando ali um erro do Flamengo para tentar encaixar o contra-ataque. E eles não encaixavam. E o Flamengo, na sequência, roubava a bola. Então, era basicamente essa tônica do jogo de ontem no Maracanã. Vitória justíssima. Paquetá voltou para o time após recuperação de lesão. Plata, mesma coisa. Achei a partida do Paquetá bem ok ontem, para ser sincero. Tá se recuperando de lesão, tá voltando a ter ritmo de jogo. Mas deu uma tônica bem maneira ali pro meio de campo. O Pulgar e o Jorginho ontem foram bem seguros, né? O Pulgar que marcou um golaço, né? Diga-se de passagem. Ele tem ali o chute de fora da área como um dos seus trunfos, né? Não era à toa, né, que antes dele chegar no Flamengo, quando ele estava lá na Itália ainda, era ele quem batia escanteio, quem batia a falta e marcava gol de falta. Arriscava bastante de fora da área. O que falta no Flamengo é isso. O que falta no time do Flamengo é isso. Não ter medo para arriscar a finalização de fora da área. Quando você tá com a liberdade para você arriscar, você tá ali com a defesa dando muita condição, você arrisca. E foi isso que o Pulgar fez ontem. O Léo Pereira também. O Pulgar marcando e o Léo Pereira quase marcando. Um milagre, né? O Flamengo ter feito ali um bom jogo e vencido depois de muito tempo fora de combate. O Flamengo ficou 10 dias sem jogar. 10 dias só trabalhando no ninho do urubu. E finalmente jogou bem. Um milagre isso ter acontecido. Vamos ver como é que vai ser nas próximas vezes. E vamos ver como é que vai ser na quarta-feira, então, com Flamengo Cruzeiro na Libertadores da América. Por fim, vamos falar aqui um pouquinho do jogo do Santos e Atlético Paranaense. O time do Atlético bateu o time da Vila Belmiro por 2-0, 2 gols marcados por Kevin Viveiros, que agora se isola como o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro nessa edição, com 14 gols. Trabalho espetacular do Odair Hellmann, mesmo com o Atlético tendo sido eliminado na última quinta-feira na Copa do Brasil pro Vitória, mesmo sendo ali um time que estava no ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro, tá jogando muita bola, trabalho espetacular, top 3 do Brasileirão, não é à toa. E o Santos, mais uma vez ontem, não jogou bem. Eu não acompanhei, não assisti o jogo porque eu estava narrando Flamengo e Vitória ontem na Sintonia Esportiva, né? Inclusive, os cortes ali dos gols, da narração dos 2 gols ontem do Flamengo estão nas minhas redes sociais, vale muito a pena você acompanhar. Mas a situação do Santos é preocupante. O Santos volta ali para a zona do rebaixamento, aí 17º lugar, empatado com o Vasco e o Clube do Remo em número de pontos, 22 pontos.
A coisa tá muito, 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 muito feia, de verdade, para a equipe do Peixe. Não teve o Neymar ontem não entrou em campo. E o time da Baixada Santista, mais uma vez, tá perigando demais. É um time que não funcionou ontem, né? Sem o camisa 10, sem o Neymar. E o Cuca reclamou bastante do elenco curtíssimo que o Santos tem. É um time que não tem condições nenhuma de pagar ali valores altos para contratar jogadores, para pagar salários também, né? O maior salário disparado é o do Neymar, e o Santos tem uma dívida enorme com a empresa do pai dele. E muita reclamação do torcedor para cima do Marcelo Teixeira, que é o atual presidente do Santos, e com muita razão mesmo. A coisa não tá legal, tá muito feia mesmo. O Cuca até desabafou em meio à crise e pediu reforço no Santos. Ele falou assim, abre aspas, gosto de trabalhar com os guris, mas nesse momento não é o ideal, fecha aspas, porque o Santos tem muito moleque ali da base, né, os meninos da vila, né, como sempre são chamados, né, tem o Natson, tem o Gustavo Henrique, tem ali o Gabriel Bom Tempo, né, que já está se consolidando, enfim, tem uma galera bem interessante, mas o Santos não tem elenco. Tá vivo ainda nas quartas da Copa do Brasil, nas oitavas da Sul-Americana e tá na zona do rebaixamento Brasileirão. Tem essas três frentes para permanecer na Série A do Brasileirão pro ano que vem e para tentar ali um título. Chegar ali no mata-mata, mais à frente ali, numa Copa do Brasil, numa Sul-Americana, para ganhar uma graninha de premiação, que seria muito importante para os cofres do Peixe, para tentar sanar um pouquinho dívidas e tal. Não seria o suficiente? Não seria. Mas as Copas já se mostram ali serem, digamos assim, uma obrigação para o Santos. Vamos combinar. E é preocupante, né? Visto que o Santos não tem elenco. Tá tudo curto. O Neymar, ele vive ali, né, desfalcando a equipe. Ele vive desfalcando o time. Por mais que é verdade, ele entre em campo e até ajude o Santos, marcando seus gols, dando assistência e tal. Porque é o Neymar, pô. Porque ele é o cara do time. Porque ele é disparadamente o jogador mais fantástico que o Santos tem. No máximo o Gabigol, né? Porque ele marca muitos gols e tal. E o Bom Tempo, que é um baita jogador ali de meio de campo. Um baita moleque da vila. Fora isso, não tem ninguém. Não tem referência. Santos que tá com o transfer ban, né? Por conta da dívida de 12 milhões, né, de reais com o Mônaco, pela contratação do meia Jean Lucas em 2023, o ano do rebaixamento. Então, o Santos também não tem essa previsão de quando esse transfer ban será derrubado. Agora, a prioridade é os caras acertarem com o elenco o pagamento de direitos de imagem atrasados. A janela fecha daqui a um mês, a 11 de setembro, fecha a janela de transferência. O Santos vai pegar o Macará do Equador nas oitavas de final da Sul-Americana. Então, assim, pro Santos, mesmo com a situação horrorosa que está vivendo no Campeonato Brasileiro, é um jogo que tem que ganhar. Não tem ou ganhar. Não tem ou empatar, não tem ou perder. É ganhar e ganhar. Da equipe do Macará. O portentoso Macará. Porém, né, o torcedor do Santos tem que ficar preocupado, porque o Santos não conseguiu ganhar do Recoleta nos 2 jogos que ele teve na Sul-Americana. Do Recoleta. É verdade, vai jogar oitavas de final contra o Boca Juniors. Mas não ganhou do Recoleta, gente. Do Recoleta. E nem era o Recoleta titular, era o Recoleta reserva, com direito ao presidente do clube querendo jogar. Então, assim, é pro torcedor santista ficar muito preocupado com a situação do clube. Porque se não abrir o olho, vai jogar a Série B de novo. Mesmo com o Neymar, mesmo com o Gabigol, mesmo com companhia limitada. E falta de aviso não é. Eu que sou flamenguista, tô avisando. É pro torcedor dos clubes que estão ali na beira ali do caldeirão do capeta, que é a zona do rebaixamento, ficar preocupado. Ficar com o olho vivo. Porque
é Santos, é Vasco, é São Paulo, é Atlético Mineiro, é Grêmio, é Internacional, todo mundo lascado por conta de dívida, por conta de problema político, altos salários para jogadores que não rendem. E a preocupação dos dirigentes é outra. E falta de aviso não é, tá? Falta de aviso dos próprios torcedores das próprias equipes e também de jornalistas e também de torcedores, né, de outras equipes. Eles avisam. Depois não venha reclamar. E eu fecho assim esse vídeo. Ajude o canal com o seu like, com a sua inscrição aqui no canal. Tamo junto. Até a próxima.